graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. É bom poder me dirigir a você mais uma vez. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será os reis e os profetas de Israel. Hoje, na lição de número 2, o tema será: Tu serás chefe sobre o meu povo. O ministério do profeta Samuel e o reinado de Saul foram marcados por uma transição entre o período dos juízes e o estabelecimento da monarquia de Israel. Vários fatores foram preponderantes para que se chegasse a este momento histórico. Em primeiro lugar, a opressão forte dos inimigos, sobretudo os filisteus, que possuíam um poder militar muito superior ao de Israel. Em segundo lugar, a necessidade de um rei que organizasse todo o aparato do Estado com vistas a preparar a nação para o enfrentamento dos inimigos. E, por fim, em terceiro lugar, o rei deveria ser o referencial da adoração a Deus como um modelo exemplar. Assim, ele encarnaria a devoção do povo em um único ideal. Segundo o livro A História de Israel no Antigo Testamento, de Samuel Schutz, foi trágica a terminação do reinado de Saul como primeiro rei de Israel. Embora escolhido por Deus e ungido pela oração do profeta Samuel, fracassou em pôr em prática aquela obediência que era essencial, podemos assim dizer, no sagrado e o único princípio de fé que Deus lhe permitiu, o de ser príncipe sobre seu povo. Porém, após o reinado de Saul, que durou aproximadamente 40 anos, a ideia da monarquia de Israel se tornou forte e poderosa. Não se pensava mais em uma volta ao tempo dos juízes. Davi já governava em Judá, ao sul. Porém, as tribos do norte ainda estavam divididas sobre quem deveria ser o governante. Havia os partidários da casa de Saul e os partidários da casa de Davi. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a abrir e acompanhar com a sua Bíblia a leitura de 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará o meu povo e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa, é o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. O comentário do Antigo Testamento Champlin diz que gradualmente Davi assumiu poder sobre todo Israel, começando pela tribo de Judá. Mas ele não se tornou rei sem consultar o oráculo. Ele queria certificar-se de que todas as coisas seriam feitas decentemente, em boa ordem. Davi não estava, podemos dizer, interessado
em autoglorificação. Tinha sido ungido por Samuel cerca de 15 anos antes. E agora finalmente chegara o seu dia. Após grande miséria e temor. Lembra-se, ele fugiu durante praticamente o final do reinado de Saul. Com a morte de Saul, houve um vácuo do poder, especialmente em Judá. E Davi seguiu adiante para cumprir isso. Por conseguinte, era crucial agir em concordância com a vontade de Deus. A despeito de todas as articulações políticas e armações humanas, Davi se tornou chefe sobre todo Israel. Todavia, o poder e as engenhosidades humanas sempre vêm acompanhadas de grandes armadilhas, tanto para o rei quanto para o povo. Vamos ver nesta lição como o novo rei lidou com esses desafios. Após a morte do rei Saul, em batalha contra os filisteus, por causa da sua transgressão, porque transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Você pode conferir isso em 1 Crônica, capítulo 10, verso 13. Davi se tornou o rei da tribo de Judá. Esse período é marcado por uma guerra civil e uma forte divisão entre o povo de Israel. Os partidários do rei Saul coroaram a Isbosete, filho de Saul, para reinar sobre as tribos do norte. E a tribo de Judá, ao sul, mantinha a Davi, filho de Jessé, para reinar sobre eles. Assim, depois de aproximadamente 7 anos de batalhas, traições e muitos ressentimentos, a causa de Isbosete é perdida. E Davi se torna rei sobre todo Israel. Todavia, como unir um povo ressentido, desunido e com tantas mazelas oriundas do sombrio período da Guerra Civil? É uma pergunta bastante interessante. O novo rei sabia que o início do seu reinado, apesar do reconhecimento de todas as tribos, era frágil em relação aos ressentimentos do povo. Assim, a sua estratégia foi trazer uma palavra de paz. Primeiramente, honrando o antecessor, com um lamento sincero pela sua morte. Você pode conferir isso lendo 2 Samuel, capítulo 1, verso 17 ao 27. Em segundo lugar, não desenvolvendo um espírito de vingança. Isso mesmo, aos partidários da casa de Saul. Você pode conferir isso em 2 Samuel, capítulo 3 e capítulo 4. Em terceiro lugar, não permitindo a injustiça em causa própria. O episódio registrado em 2 Samuel, capítulo 4, verso 9 ao 12, em que o rei Davi manda executar 2 traidores que covardemente mataram ao rei Isbosete enquanto este dormia, mostra que o novo rei, veja, não toleraria qualquer tipo de injustiça, mesmo que fosse em causa própria. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4, verso 8 ao 12, parte A. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje, o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimão, de Beerote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições,
Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito agora que homens ímpios mataram um inocente. A J. Ferreira de Almeida diz justo. Em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi ordenou a seus soldados e eles os mataram. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que Davi chamou Isbosete justo. Como filho de Saul, Isbosete tinha razão para pensar, veja bem, que estava na linha direta para subir ao trono. Mesmo Davi, sabendo que Isbosete não era o líder que se necessitava para unir Israel, não tinha nenhuma intenção de matá-lo. É isso mesmo. Deus lhe tinha prometido o reino. E ele sabia que Deus cumpriria a sua promessa. Davi queria unir Israel, não queria abrir um abismo entre ele e os seguidores de Isbosete. Para demonstrar que não tinha nada a ver, veja, com o extermínio do filho real de Saul, ordenou que os assassinos fossem executados. Isbosete recebeu uma honrosa sepultura. Todas as tribos de Judá reconheceram então em Davi o líder forte que eles necessitavam. Já o livro A História de Israel do Antigo Testamento, de Samuel Schultz, diz que os esforços políticos de Davi foram marcados com o selo do êxito. Em menos de uma década após a morte de Saul, todo o Israel acudia em apoio de Davi, que tinha começado o seu reinado com somente o pequeno reino de Judá. Nós vamos colocar aqui ao lado um mapa e você vai ver que, mediante êxitos militares e amistosas alianças, logo controlou o território existente entre o rio do Egito e o Golfo de Acaba, até a costa da Fenícia e a terra de Hamat. O respeito internacional e o reconhecimento que Davi ganhou para Israel não foi desafiado por poderes estrangeiros até o final dos últimos anos de Salomão. Desta forma, podemos aprender algumas lições importantes para a nossa vida. Muitas vezes vivemos em contextos de desunião social, seja na família, no trabalho e até mesmo em nosso país. Mas podemos ver que Davi uniu o povo, não com palavras rudes ou com um espírito vingativo, mas apelou ao coração, aos sentimentos do povo. Ele convenceu aos contrários, mostrando que não era inimigo de Saul e que a sua proposta era de paz e justiça. O novo rei também estava ciente de que uma nação só será verdadeiramente unida quando concentrada em ideais maiores. Os ressentimentos e divisões entre o povo foram rapidamente superados quando o foco das ações foi direcionado ao novo objetivo: conquistar a fortaleza de Jebus, onde estavam os jebuseus, e transformá-la em um símbolo do novo reinado. Após ser conquistada, a cidade ganhou um novo nome: Jerusalém, a cidade de Davi. Ora, era necessária uma nova capital no centro da terra prometida e identificada como uma grande conquista do novo rei. A conquista de Jerusalém foi de suma importância no projeto de unir a nação.
Encrustada no coração do reino, em um território que não podia ser reclamado por nenhuma tribo, a cidade seria neutra. Isso mesmo, para servir como um elemento unificador na nação. Vamos ler a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 7 ao 9. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de arrimo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Segundo o livro 1ª e 2ª Crônicas, introdução e comentário de Martin Selman, a conquista da fortaleza cananita e sua subsequente transformação em capital de fato das tribos israelitas são apresentadas aqui como o primeiro grande resultado da unção de Davi. As tentativas anteriores de tomar Jerusalém tiveram apenas êxito parcial. Você pode conferir isso em Josué capítulo 10, verso 1 ao 28, e Juízes capítulo 1, verso 8, e depois Juízes 19, verso 11 e 12. O sucesso de Davi foi atribuído, segundo Samuel capítulo 5, verso 10, a Deus, que tendo chamado Davi para reinar, ou seja, para liderar o seu povo, não abandonou a sua tarefa, mas permaneceu com ele. Já o livro A História de Israel no Antigo Testamento de Samuel Schutz diz que, buscando um lugar central para a capital do Reino Unido de Israel, Davi se voltou a Jerusalém. Era um lugar estratégico e menos vulnerável para ser atacado. Como uma fortaleza cananeia ocupada pelos jebuseus, tinha resistido com êxito à conquista e à ocupação pelos israelitas. Davi escolheu justamente Jerusalém como sua capital política. Outro elemento que unificou o sentimento do povo foi o desprezo que os jebuseus trataram o exército de Davi. Tu não entrarás aqui. Você pode conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 5. Foi o que eles disseram. O fato de os inimigos subestimarem o povo de Israel estabeleceu um elemento adicional, podemos assim dizer, na estratégia de unir a nação em sua nova empreitada. Assim, as mágoas do passado foram superadas pelo desafio do novo. Podemos aprender aqui outra importante lição. Ao ficarmos presos aos ressentimentos e às mágoas, esquecemos de focar nossa mente e nossa disposição em novos projetos, isso mesmo, em novos desafios. Certamente não poderemos ser vencedores se forçarmos ou se focarmos apenas nas coisas que nos entristecem e nos dividem ou dividiram no passado. Deus tem algo novo a cada dia para nós, a nos desafiar em nossa jornada de fé. Outra lição importante diz respeito a focar naquilo que é o principal. Isso mesmo. Diante da necessidade da nova capital e do desprezo dos jebuseus, o povo de Israel se uniu a Davi. Assim, as diferenças se tornaram secundárias. Quando o povo de Deus está unido em um ideal maior e mais nobre, todas as diferenças de opinião, visões de mundo e formas de operacionalizar, veja, as coisas se tornam secundárias. Sabemos que estamos em uma batalha, não contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 6, verso 12. Esta é, portanto, a tarefa principal que deve unir o povo de Deus,
vencer o mal. Mas a vitória sobre o mal só é possível com a força do Senhor. Davi sabia disso e o autor do livro das Crônicas também. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 9, assim expressa: e ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Com efeito, havia um sentimento sincero no rei Davi que o marcaria por toda a sua vida, que dizia respeito à sua devoção ao Senhor. O rei Davi não julgava ser importante ou essencial, mas sim ser um instrumento dos propósitos de Deus. E isso fez toda a diferença entre ele e seu antecessor, o rei Saul. Em conformidade com isso, um dos seus primeiros atos após a conquista de Jerusalém é fazer dela a nova capital, foi trazer, veja, a Arca da Aliança para fazer de Jerusalém o centro de adoração ao Senhor. Essa nova empreitada uniu o povo de Deus novamente, conforme expressa em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 1 ao 5. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Assim, havia um enorme simbolismo em trazer a arca à capital do reino. Significava que o Senhor, o Deus de Israel, estava presente para abençoar todo o seu povo e ao rei, seu instrumento como chefe sobre a casa de Jacó. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, versos 2 ao 4. Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviamos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Segundo o livro A História de Israel no Antigo Testamento, de Samuel Schutz, o novo rei também se distinguiu como líder religioso. Apesar de ter-lhe sido negada a permissão de construir o templo, ele fez as mais elaboradas provisões para a sua construção sobre o seu filho Salomão. Com a liderança real de Davi, os sacerdotes e levitas foram extensamente organizados para a efetiva participação nas atividades religiosas da totalidade da nação. Já o livro 1ª e 2ª Crônicas, introdução e comentário de Martin Selman, nos lembra que a arca foi totalmente negligenciada na aldeia de Kiriat Jearim, em Judá. Você pode conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3. Durante a maior parte da liderança de Samuel e de todo o reinado de Saul. Agora, no entanto, a busca de Davi por Deus por meio da arca é um evento crucial para todo Israel. Veja, é dada a ela mais importância do que as realizações de Davi na construção, na vida familiar e no esforço militar. De acordo com esse padrão, podemos assim dizer, as vitórias militares de um rei e sua soberania sobre os outros povos são entendidas como consequências resultantes da busca pelo Senhor. A busca de Davi não está apenas em nítido contraste com seu predecessor, Saul. Você pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 10. Mas conduz diretamente à renovação da aliança de Deus. Você pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 17. E aos preparativos para o templo. Você vai ver isso em 1 Crônicas, capítulo 22 ao 29.
Desta forma, vemos que Davi sabia que a união com Deus de Israel significava a união do povo de Israel. Veja, e ele mesmo manteve o seu coração posto neste princípio até o final do seu reino. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 2, verso 3 e 4. Esta é uma importante lição para o povo de Deus ainda nos dias de hoje. Nada nos une de forma mais contundente, veja, do que o nosso coração posto em Deus e em sua obra. As circunstâncias podem nos desunir, nos desanimar e até nos fazer desistir. Mas se o nosso coração voltar-se para o Senhor e para a sua obra, toda a desunião se desfaz e começaremos a perceber que temos um forte laço que nos une a todos nós, o amor a Deus e a sua obra. Ao encerrar esse estudo, é importante destacar que no reinado de Davi iniciou o que foi chamado posteriormente como a Idade de Ouro de Israel. Período que não tem paralelo nos tempos do Antigo Testamento. Durante o reinado de Davi, iniciou-se a expansão territorial, como nós já vimos no mapa que colocamos, e foram colocados em prática os ideais religiosos, como foram imaginados por Moisés, algo que até então, veja, não havia acontecido. Podemos ver que mesmo séculos depois, as esperanças proféticas para a restauração de Israel ao seu apogeu se remetem ao reinado de Davi como ideal supremo. Podemos também ver que o rei Davi enfrentou muitos desafios no início do seu reinado e nos ensinou que com habilidade, destreza e, sobretudo, temor ao Senhor, foi vitorioso e superou todos os desafios. Certamente, nós também enfrentaremos ao longo da vida cristã muitos desafios. Entretanto, seremos vitoriosos também se aplicarmos os mesmos princípios que aplicou o rei Davi. De igual forma, não deixe que os problemas secundários atrapalhem o foco naquilo que é a coisa principal. Davi conseguiu dissipar todo o ressentimento e mágoas do passado, levando o povo a pensar em novos projetos e estratégias que levariam a um futuro promissor, unidos na adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Isso tornou o reino forte e poderoso por gerações. Finalizo perguntando: como podemos lidar com as mágoas e ressentimentos entre o povo de Deus? Como identificar, veja, se estamos nos posicionando demasiadamente em coisas secundárias e perdemos o foco naquilo que é principal. Um reino dividido não subsiste, disse Jesus. Você pode conferir lendo Marcos capítulo 3, verso 24. Quais as estratégias que podemos acolher para que nossa família, trabalho ou até mesmo a igreja não sofra com as desuniões? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi
tu serás chefe sobre o meu povo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, que frequentam este canal, mas ainda não vão a nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que prega genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, pois toda vez que você faz isso, veja, o YouTube entende que esse é um assunto relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais conteúdo. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. E você pode também ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.